Olá, vou seguir lhes falando sobre a transferência. Esse conceito, ele está, na verdade, centrado principalmente no que diz respeito às análises lacanianas, nas relações de amor, ódio e também ignorância, ou seja, as paixões, né, do analisando com o seu psicanalista. De que resulta, de onde surge essa figura do amódio? Ela vem da relação do eu, ou seja, daquele que está ali falando ao analista, né? Da relação desse eu com as imagens da sua história, ou seja, as imagens de objeto. Na verdade, a gente quando fala de objeto, a gente está dizendo dessas figuras que povoaram, né, toda a subjetividade desse sujeito na primeira infância, na adolescência. Então, nós estamos nos remetendo ao registro imaginário simbólico onde se constituiu a subjetividade desse sujeito, né, de todo e qualquer sujeito. E ele, então, transfere para o analista a suposição de que ele poderá responder a essa percepção de falta de saber que o sujeito porta, né? Aí é que está a questão. O sujeito se reconhece como desprovido. Desprovido de quê? Desprovido de memória. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de inconsciente. Então, ele fala do seu sofrimento e quando o analista, ainda nas entrevistas preliminares, interroga esse sujeito sobre o motivo ou as razões do problema que ele apresenta, ele tem muitas poucas palavras e às vezes ele simplesmente diz que não sabe. Porque existe entre ele e seu inconsciente uma barreira. Então o modo como esse analista conduz o tratamento que esse sujeito poderá ou não se dar conta desse lugar outro onde ele se desconhece, né? Então, sendo a memória o próprio inconsciente, tanto imaginário e simbólico quanto real, ou seja, todas aquelas lembranças, né, que tem a ver com as reminiscências, que invadem o processo de rememoração, assim como o real, que é o indizível do que claudica na fala do sujeito, tudo isso vai possibilitar que a gente fale de uma memória em ato, ou seja, da presentificação de lacunas de saber, que são esses momentos de estancamento da fala, porque emerge ali algo da ordem de um afeto enigmático para o sujeito, e o que está, na verdade, sendo evitado com o sofrimento, e é isso que depois, já mesmo antes de Lacan, Freud se deu conta, é de que o sofrimento é ainda uma barreira contra a angústia, o modo do sujeito evitar o horror da angústia, né? Então, o que é importante a gente pensar se a gente tomar os ensinamentos freudianos, né, como uma bússola para o que se passa entre o analisando e seu analista, a gente vai ter de volta, né, as figuras do amor infantil na e pela transferência, o que significa dizer que
essa fala vai mobilizando certas cadeias significantes que possibilitam que o sujeito entre em contato com o que ele desconhecia dele mesmo. E o que franqueia esse caminho de, digamos assim, de um certo reconhecimento da existência inconsciente é a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre, né? Então, pela associação livre, é possível ao sujeito estabelecer alguma relação com o seu inconsciente. Entretanto, a gente não pode dizer que isso é suficiente para que uma análise de fato se dê. Então, uma psicanálise vai depender do quê? Se o psicanalista não sabe aonde irá seu psicanalizando através disso que a gente chama de associação livre, que é esse encadeamento da memória, na verdade, da memória, né? Memória em ato, que é o inconsciente presentificado no aqui e agora de cada sessão. Essa talvez seja a pergunta crucial, né? Uma psicanálise, ela depende do quê? Se o psicanalista não sabe onde é que o seu psicanalizando vai com essa associação livre, ao menos ele sabe que o destino do percurso é de um fracasso, de uma perda. Então, na verdade, como eu tinha dito no início, o analisando precisa se deparar com essa perda de sentido, né? Há uma perda de sentido a ser reconhecida e ela só se dá a partir das coordenadas que vão se efetivando através do desejo do analista no endereçamento para o final da análise. Então, o desejo do analista, ele é inseparável da questão que ele próprio coloca, ou seja, a causa, o valor da verdade como contingente em cada psicanálise, o que significa dizer que o saber que se produz ali em ato, pelo vigor da transferência, da memória que se opera ali, naquela experiência de análise, esse desejo só é possível quando o psicanalista ocupa o lugar que lhe é oferecido de sujeito suposto saber como um vazio. É claro que não se trata de pensar que o psicanalista vai ficar mudo. Não, ele aceita os semblantes de objeto que lhe são oferecidos, mas ele sabe que só tem um eu ali na análise, que é o eu que estou analisando. E esse eu precisa ser dividido ao final da análise, ou seja, precisa perder as suas certezas para que, de fato, ele possa saber algo do seu desejo. A análise visa a emergência do desejo, né? E por essa regra fundamental, falar sem pensar. Qual é a regra fundamental? Falar sem pensar muito no que está dizendo, deixar os elementos da fala irem se encadeando sem ficar muito preocupado com isso, né? Mas a gente pode dizer que pela regra fundamental que o sujeito suposto saber começa a funcionar. Ele vai resultar do movimento da cadeia significante operando na fala do seu analisando, né? Porque ao falar, mesmo sem saber, o que o analisando se dá conta, o que ele constata, é que algo fala nele, para além daquilo que ele pretendia dizer. E é esse a mais que o eu não contava que nos interessa, porque é exatamente isso, a presença do sujeito do inconsciente, né? A presença de alguma coisa que não estava lá,
que o analisando tem dificuldade de reconhecer como lhe pertencendo. E por isso o estranhamento que se dá ali na experiência com o analista, e muitas vezes um deslocamento transferencial com uma suposição de que o analista não está escutando o analisando e tudo mais. Essa experiência com o estranho, ela mobiliza o que está por trás das certezas do sujeito, das certezas desse eu que se apresenta ali. Faz surgir a angústia, e é por isso que isso que eu estou chamando de uma desconfiança em relação ao analista é, de certo modo ainda, uma certa proteção contra a angústia, né? Vamos então seguir falando da próxima vez. Até lá!